Olha, eu aqui de novo. Hoje o conto ele vai ser sobre a Seruane, a mãe de guerra dos Garras de Inverno, uma das três principais tribos que se localizam em Freljord. Senta que lá vem a história. Um Nó da Morte, por Odin Austin Schaffer. Seruane golpeou o tronco da árvore com um machado. Precisara de 5 machadadas para derrubá-la e já se via ofegante após uma dúzia de árvores tombadas. Glacinatas ficavam mais fortes no frio, e o calor do sul a exauria. Os salteadores que a acompanhavam comemoraram. Embora houvesse só uma centena deles, o barulho ecoou pelas colinas. Já passaram o momento de serem furtivos. Os sulistas tinham reunido um exército de milhares de combatentes e estavam a pouco menos do meio-dia de marcha atrás deles. Os sulistas tinham reunido um exército de milhares de combatentes e estavam a pouco menos de meio-dia de marcha atrás deles. Nas cumeeiras próximas, os batedores inimigos os espreitavam. A hoste principal das forças de Seruane estava no extremo norte, ocupada com o verão, cuidando dos rebanhos, pescando e caçando. Ela espalhara pequenos grupos de guerreiros para destruir cidadezinhas, queimar plantações e derrubar fortes por toda a fronteira demaciana. Tudo na esperança de que, com a chegada do inverno, a Horda, agora completa, pudesse arrasar as terras enfraquecidas e se entranhar mais profundamente ao sul. A cicatrizela Kjalk se aproximou de Seruane. Como os demais invasores, ela cavalgava um Druvask, uma criatura similar a um javali, mas maior do que touros. Mãe de guerra, avistamos inimigos reunidos do outro lado do rio, anunciou Kjalk, interrompendo o passo da montaria monstruosa. Mostre-me, retrucou Seruane, subindo no Druvask dela, Bristol. Amplo como um mamute, ele tinha o dobro do tamanho dos demais. Juntas, as duas cavalgaram colina abaixo, passando por guerreiros que construíam jangadas com os troncos das árvores. Ela seguiu Kjelk pela ribanceira até que os lombos das montarias ficassem empapados de suor. Seguindo o fluxo da cachoeira, a cerca de 300 passos do outro lado do rio, combatentes demacianos saíam da floresta que os ocultara e desciam pelas pedras nuas. Tratavam-se de uma força avançada lateral, composta por algumas centenas de arqueiros e lanceiros. Eles avistaram as duas Freljordianas em seus Druvasks, mas continuaram avançando. Svag! Esbravejou Seruane, cuspindo na água corrente diante de si. No inverno, pântanos, lagos e rios como aqueles se tornavam estradas congeladas para os bandos de guerra velozes dela. Uma trombeta soou, e Seruane logo notou que a força principal do exército inimigo acabara de chegar. Ao se virar, ela já conseguia discernir a armadura cintilando nas colinas atrás deles. O plano dos Demacianos era óbvio. Se o bando dela tentasse cruzar o rio em jangadas, os combatentes inimigos fariam chover projéteis sobre eles, dizimando metade de seus guerreiros. Então, usando o ponto de vantagem logo além da ribanceira, os lanceiros seriam capazes de segurar os sobreviventes até a força principal chegar para subjugá-los. Com amargura e fúria, Seruane impeliu Bristol adiante com um chute, e a fera imensa correu sobre o mato e a água até o local onde aguardavam as jangadas. A maioria dos guerreiros já percebera as forças inimigas e se preparava para fugir pelas margens do rio. Estavam com medo, não de lutar, mas da armadilha preparada pelos sulistas. O inimigo mandará cavaleiros para bloquear rotas de fuga ao longo do rio. Não podemos encarar o exército que vem descendo as colinas. Precisamos atravessar o rio, já! Comandou Seruane. Ela pegou um embrulho de couro que guardava um pequeno pedaço de madeira e o colocou na boca. Em seguida, empunhou seu enorme mangual, ira do inverno. Cada elo da corrente da arma tinha o tamanho da mão de um homem. Na ponta da corrente, pendia um naco enorme de gelo verdadeiro, o maior que muitos já haviam visto. Do frio mágico emanava um vapor brumoso. Seruane fincou bem os dentes na madeira envolta em couro, para suportar melhor a dor que a magia da arma lhe causava. Afinal, brandir gelo verdadeiro tinha um preço. O gelo fustigava seu braço como geada, provocando-lhe agonia. Os olhos marejaram e as lágrimas congelavam como diamantes em sua face. No entanto, os guerreiros dela só enxergavam ali uma carranca de fúria e determinação. Ela brandiu a arma ao seu redor, antes de fazê-la cair com tudo na água. Uma ponte de gelo se formou, mas, como ela já esperava, logo se estilhaçou sobre a correnteza morna.
não seria capaz de suportar o peso dos guerreiros. Algumas poucas flechas começavam a cair, vindas do outro lado do rio, arqueiros testando o alcance dos disparos. Poucas chegaram à terra, mas ela ouviu os berros dos turistas. Seruane recuou à Ilha do Inverno, cuspiu o graveto e tirou o capacete. Em seguida desamarrou o barbante feito com tripa de lobo que levava no pulso. Perante aquele gesto simples, os homens rugiram de aprovação. Um cântico grosseiro começou a soar. Os guerreiros, agora sem medo, sabiam que aquele era um acontecimento especial. Seruane estava fazendo o juramento mais sagrado do povo dela. Ela faria um nó da morte. Ela desfez as tranças e, com extrema agilidade, passou a tripa de lobo pelo cabelo, perguntando-se quantas vezes já fizeram um juramento de morte. 12? Mais do que qualquer guerreiro conhecido. Alguma hora ela falharia ou tombaria. Seria hoje? Flechas começaram a salpicar a ribanceira ao redor de Seruane enquanto ela amarrava o nó. Alguns dos guerreiros lançaram projéteis de volta, mas o vento não estava a favor deles. Eu sou Seruane, mãe de guerra da Garra do Inverno. Eu sou a ira do inverno, eu sou o mangual dos ventos boreais, gritou ela, enquanto fazia o último nó triangular no cabelo. Mesmo na morte, protegerei a ribanceira até vocês atravessarem. Este é o meu juramento. Eu vejo o lobo e o meu destino está selado. Os guerreiros comemoraram, mas quanto mais tentavam manter o som vivo, mais suas vozes iriam enrouquecendo. Muitos denotavam emoção no olhar, pois Seruane acabara de jurar salvar a vida deles, mesmo que isso custasse sua própria. Não era necessário dar mais nenhuma ordem. Eles prepararam as armas e subiram nas jangadas, atravessaram o rio o mais rápido possível, e talvez chegassem a tempo de salvá-la. Seruane recolocou a madeira embrulhada em couro entre os dentes. Correu os dedos por entre os pelos enrijecidos da nuca de Bristol, que não precisava de juramento nem palavras para entender o que ela pretendia. O animal grunhiu e se virou para encarar a água. Seruane empunhou e brandiu mais uma vez a ira do inverno. Exausta, cheia de dor e suando devido ao calor extremo, ela golpeou a água. Uma ponte de gelo se formou, e Bristol disparou à frente. O gelo rachou e se inclinou, mas não cedeu sob a montaria. Flechas caíram, não os disparos experimentais de antes, mas uma chuva obscura. Seruane ergueu o escudo, mas não conseguiu evitar que algumas lhe perfurassem ombros e coxas. Dezenas delas penetraram no couro de Bristol. Então, na metade do caminho para o outro lado do rio, a ponte se desfez, e os dois tombaram na água. Bristol se debateu, desesperado, tentando impedir que submergissem, enquanto as flechas continuavam caindo. Então, a encosta distante desapareceu. Tudo que Seruane conseguia ver era uma chuva de flechas negras e água vermelha, tingida pelo sangue de Bristol. A fera colossal gritava. O som era como uma tormenta perpassada por um choro de bebê. Ele engasgava. Sem pensar, Seruane se inclinou, protegendo o torso da montaria com o próprio corpo. O escudo cobria-lhe o rosto para suavizar o sofrimento. Foi quando ela pensou, talvez a nossa morte seja hoje. De súbito, Bristol encontrou onde pisar nas águas rasas. Em vez de afogar-se, a fera deu passadas imensas subindo a ribanceira. Seruane se aprumou sobre a sela e brandiu o mangual adiante, lançando uma explosão de gelo. O impacto dizimou uma dúzia de arqueiros desprotegidos. Bristol perfurou e pisoteou outros dois. Os demais fugiam arremetendo colina acima, em busca de cobertura atrás dos lanceiros, que formavam uma falange para bloquear o próximo ataque. Logo, mais projéteis cairiam e os lanceiros avançariam em massa. Mas Seruane sorriu, ciente de que os arqueiros tinham perdido a oportunidade de ouro. Ela se virou e viu os guerreiros de seu exército atravessando, sem serem importunados pela barragem que ela acabara de suportar. Seruane ainda não sabia se sobreviveria até o fim do dia, mas não fracassara perante seu juramento ou seu povo, e era isso que importava.